Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Deus abençoe muito você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Que alegria poder estar com você, poder entrar no seu santo e abençoado lar nesse sábado à tarde, final de semana. Já trabalhou a semana inteira, é hora do seu descanso, colocar o pé no freio e cuidar um pouquinho mais de si. E aqui nós entramos pela Rede Aparecida de Comunicação com o nosso programa Saúde e Fé, porque nós queremos cuidar de você, cuidar da sua família, sempre com bons médicos, especialistas que vêm compartilhar seus conhecimentos, suas informações, suas orientações para o nosso crescimento físico e espiritual. E é tão gostoso, minha gente. Eu, Frei Rinaldo, em nome da nossa equipe, agradecemos o seu carinho, a sua sintonia e audiência. E quero convidar você a participar conosco pelo WhatsApp. Você já sabe o número. Participe, use à vontade. 12 99707 4730. 12 99707 4730. E para você também acessar os bastidores, vídeos, postagens, enquetes, nosso Instagram, minha gente. Acompanhe, siga e indique para os seus colegas e amigos, viu? Programa Saúde e Fé. Então sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para nós trabalharmos com grande alegria. Então acomode-se direito aí com muito carinho e vamos assim acompanhar, participar do programa de hoje. Minha gente, abril é um mês dedicado à conscientização sobre o autismo. Portanto, uma oportunidade para discutirmos inclusão, respeito e apoio às pessoas com transtorno do espectro autista, conhecido como TEA. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que no mundo cerca de 1 em cada 100 crianças tenha esse transtorno. No Brasil, aproximadamente 2 milhões de pessoas estão dentro do espectro. O TEA pode impactar a forma como uma pessoa se comunica, interage e percebe o mundo ao seu redor. É importante lembrar que cada indivíduo com autismo é único e o suporte de uma equipe multidisciplinar pode fazer toda a diferença em seu desenvolvimento. Hoje, minha gente, vamos explorar os desafios, os direitos, a importância do diagnóstico precoce e as diversas formas de tratamento. E para iniciar essa conversa, contamos hoje com a participação da nossa queridíssima médica neuropediatra, a doutora Fabiana Lustosa, que eu a convido para entrar aqui na Salinha da Saúde. Doutora, boa tarde, bem-vinda. Que alegria recebê-la, doutora, por favor. Seja muito bem-vinda. Minha gente, a doutora Fabiana, nossa médica neuropediatra, com muito carinho, aceitou o nosso convite para falar sobre essa realidade. Doutora, eu li aqui uma matéria no início. 1 a cada 100 pessoas no mundo e no Brasil 2 milhões de pessoas, é isso? Na verdade, a prevalência está aumentando muito. Está aumentando, né, doutora? Tá. Isso porque as pessoas estão se conscientizando mais, estão buscando mais pelo diagnóstico. Os médicos, né, os profissionais também estão mais capacitados para poder fazer o diagnóstico. Tá. Ô, doutora Fabiana, talvez para esclarecer o primeiro mito que a gente quer quebrar aqui hoje. É doença? Autismo é doença? Não, a gente não classifica o autismo como uma doença. Ele é classificado como um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, na verdade, nos primeiros anos de vida, desde a vida intrauterina, acontecem alterações nas estruturas do desenvolvimento do cérebro e vão trazer os sinais que são prejuízo da área da social, da área de comunicação, os comportamentos atípicos e mal adaptativos. Então, a pessoa já nasce, né? A pessoa já nasce autista, é isso? Isso. Né? Na verdade, a gente não sabe a causa, claro, né, do transtorno do espectro autista, mas a gente sabe que é multifatorial, não é uma causa única, é uma junção de fatos, né? E a base é genética, a base do transtorno é genético, então tem que ter uma alteração genética e mais um fator ambiental desencadeando o quadro. Esse fator genético, doutora Fabiana, ele é causado, ele é trazido, ele é uma herança, né, de alguém que já teve lá atrás, enfim, que vem sendo carregado aí nessa genética do desenvolvimento humano? Não necessariamente. Tá. Quando a gente tem o diagnóstico, faz o diagnóstico em uma criança, né,
é comum de ter um familiar, tem mais chance de ter um familiar que também tenha transtorno do espectro autista ou outro transtorno mental. Mas não é obrigatório, às vezes acontece ao acaso. A genética é muito complexa, né? Quando a gente fala genética, não significa que o pai ou a mãe tem que ter para aquela criança também ter. Entendi. Agora, depois a gente vai mostrar, tem aqui um monte de objetos aqui que a doutora trouxe, inclusive, para ilustrar como lidar, como trabalhar, enfim. Agora, como é que um pai, como é que uma mãe percebe, doutora, já que tem esse fator genético envolvido, né? É um transtorno, não é uma doença. Como é que o pai e a mãe começam a perceber, em que momento, em que situação, que de repente no lidar com a criança, enfim, opa, tem algo diferente aqui. Eu não sei o que é, mas tem algo diferente aqui. Geralmente quem percebe é a mãe. Então é muito importante a gente ouvir o que a mãe tem a nos dizer. Geralmente é a fala, né? O que eles trazem pra gente é o atraso da fala. Então geralmente a criança que está ali por volta de 1 ano e meio, não está falando palavras. Não se comunica com gestos também, não sabe apontar, mandar beijo, não sabe se comunicar dessa forma. Ou então também acontece a regressão do desenvolvimento, que a gente fala. Criança que às vezes estava se desenvolvendo bem, estava atingindo os marcos do desenvolvimento, por volta de 1 aninho já falava algumas palavrinhas, olhava, fazia contato visual e por volta de 1 ano e meio regride esses marcos de desenvolvimento. Então ela deixa de falar, deixa de se comunicar, deixa de interagir com as pessoas ao seu redor. Agora, doutora Fabiana, assim, uma das primeiras coisas que a doutora falou é a questão da fala. Agora, não é porque a pessoa está com atraso na fala, logo tem autismo. Não. Ou seja, porque existem outros fatores também, até mesmo para não confundir aí quem está acompanhando. Sim, isso é muito importante. O diagnóstico do transtorno do espectro autista, ele é um conjunto de manifestações. Não existe uma única característica que isoladamente vai dar o diagnóstico. Então, não é porque a criança não está falando que ela tem o diagnóstico de autismo. É um sinal de alerta, mas essa criança precisa ser avaliada e eu preciso preencher outros critérios que estão no manual, no DSM-5, né? Que é que a gente usa para fazer o diagnóstico, né, do transtorno do espectro autista. Tem que preencher os critérios. Se ela tiver 1 ou 2, não dá para fazer porque esse ela demorou a diagnóstico. falar agora, mas de repente assim se desenrola e fala mais que um papagaio. Ou seja, então significa que houve uma antecipação de um diagnóstico que de repente, assim, naquele momento parecia, mas não era. É importante, sempre que a gente detecta um atraso, né, uma criança que não está atingindo os marcos do desenvolvimento, não está falando no tempo certo, ela precisa ser investigada. Né? Existem outras causas para atraso da fala e a gente precisa isso ser avaliado. Quem é que determina o diagnóstico, doutora? Então, o diagnóstico ele é dado pelo médico, né? Geralmente neurologista, psiquiatra da infância, ou mesmo pediatra. Mas muitas vezes a gente precisa de uma equipe para avaliar essa criança. Por quê? As manifestações do autismo, elas são muito variadas, né? Por isso que fala espectro. Porque não existe uma manifestação única, uma característica única. A gente fala que quando você conhece uma pessoa autista, você conhece aquela pessoa. Porque as manifestações são muito diversas. Tem graus, tem estágios? Sim, como é que é? Daí que entra também a classificação em níveis, né, que a gente fala, níveis de suporte. Isso criança pequena, a gente não costuma classificar, porque uma criança que está com atraso na fala, eu não posso dizer que é leve, tá? Ela tá com um prejuízo grande. Até mesmo porque é uma criança. Exatamente, o cérebro da criança ainda está em desenvolvimento, né? Estruturas cerebrais estão se amadurecendo. Então, não significa que uma criança que hoje, por exemplo, eu classificaria como grave, ela pode evoluir para um moderado ou mesmo por um leve. Isso vai depender do quanto de estímulo que a gente vai dar para essa criança, né, de tratamento, de suporte para ela se desenvolver, da própria base genética que ela tem, né? Então, a questão dos níveis a gente usa mais para adultos, né, adolescente e adulto. Então, aí entra o nível 1, que seria o nível leve, que é um indivíduo funcional. É um indivíduo que ele tem as características, né? Todos, né? O 1, 2 e 3, ele tem que ter comprometimento na área da linguagem, né? Da comunicação, da parte social e dos comportamentos repetitivos e interesses restritos. Isso tem que estar presente. Eu vi que a senhora falou 4 coisas, assim. A área da comunicação, social,
também a da comportamento e do foco, isso do... Isso aí entra como um comportamento repetitivo, né? Que as pessoas falam hiperfoco, né? Ela fica muito focada em um tema, em um assunto, né? Isso é uma das características, mas não é obrigatório, né? Por isso que eu disse, muitas vezes é muito complexo de fazer o diagnóstico, porque as manifestações são muito variadas e uma coisa muito importante também, a gente não tem exame para pedir, para dar o diagnóstico. Não é um hemograma. Não adianta fazer um exame de sangue, um exame de imagem, tomografia, ressonância, nenhum desses exames vai dar diagnóstico. Então é através da observação da criança, do relato da família, das pessoas que convivem com a criança. Eu preciso pegar essa história bem detalhada e preciso observar essa criança. Então no consultório a gente tem que sentar, brincar com essa criança para ver como que tá o brincar dessa criança. A comunicação, o relacionamento, etc. Isso, a interação com a gente, o compartilhamento das brincadeiras. Criança, a gente vai avaliar na brincadeira. Então é muito importante a gente ter brinquedos no espaço que você vai avaliar para você ver como que a criança reage, se ela compartilha o brinquedo com você, se ela fica apegada mais com uma coisa, com um brinquedo só, se ela brinca de um jeito diferente, né? Se ela se isola para brincar. Se ela fica sozinha, você chama, ela não te atende, não tem o interesse de compartilhar a brincadeira, né? Então, os brinquedos têm essa função. Então, isso aqui representa os brinquedos, em cima disso, a interatividade. Sim, aqui no caso, tem o abafador, né? Isso por conta das crianças que têm essa hipersensibilidade auditiva, som, né? Então, isso também está bastante usado hoje em dia, né? As crianças acabam usando para evitar de ter uma crise aí por conta do excesso de estímulo sonoro, né? Doutora Fabiana, o que eu, por exemplo, a gente sempre tem assim, às vezes o excesso de respeito, né, nos leva a ter essa ignorância diante de situações. Diante de uma pessoa autista, uma criança, um adolescente, assim, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, o que eu tenho que dizer, o que eu não tenho que dizer. Às vezes surge essa dúvida aí, parece assim, uma pessoa que está doente na minha frente, etc. Mas o excesso de respeito, poxa, mas eu podia fazer isso, só que eu não sei, né? Até onde eu posso avançar, até onde não posso avançar. Ou é a criança que vai estimular isso, vai abrir as portas? Assim, no caso, por exemplo, de você ver uma situação, né, que a criança está numa crise de comportamento, como é que a gente deve agir? Primeira coisa é o respeito, né, o que você falou. Então eu tenho que respeitar, entender a situação, porque tem muitas pessoas que acham que é falta de educação, né? Eu digo assim, uma situação bem particular, me desculpe, assim, porque como padre a gente recebe família, aí eu acolho todo mundo, eu gosto de interagir, de cumprimentar, de abraçar uma criança, de abençoar a criança. Então, diante de uma pessoa autista, de uma criança, como é que eu tenho que me comportar? Normal, como eu faço com todo mundo? Enfim, me ajuda. Normal, né? Por quê? Como eu disse, as crianças que têm autismo não são iguais. Então, pode ser que tenha uma que vai gostar muito que você abrace e pode ter outra que não. Né? Então, você tem que, na verdade, conhecer aquela criança para saber até onde ir. Eu sempre, claro, eu tenho a reação do pai, da mãe, olha o freio, olha o padre, olha pro padre, dá a mãozinha pro padre. Aí quando, claro, vem, aí a gente interage. Senão eu passo a mãozinha na cabeça, assim como... Abençoa de longe, sem precisar tocar, né? Alguns vão gostar que toque, mas outros já vão se sentir incomodados. Então tem que respeitar a particularidade de cada um e acolher a família, né? Eu acho que o principal... acolher essa família que está em volta, essa família precisa estar muito preparada, a gente precisa dar muita ajuda para essa família dar o suporte para a criança. E a doutora falou uma coisa interessante, porque a criança é criança, ela reage, né, diante das circunstâncias, às vezes o ambiente que não é o dela, às vezes eu cito assim, eu falo assim, questão da missa, enfim, tem crianças lá que são autistas, a gente acolhe com muito carinho, assim, aí incentivo, enfim, mas não é o ambiente dela, então às vezes ela chama atenção, fala um pouquinho mais alto, etc. Gente, criança só é criança, né? Então vamos respeitar. Um dia fomos criança também, né? Então isso tem que saber também ajudar os demais a perceber que, né, tem espaço para todo mundo, né? Exatamente. Doutora, perguntinha chegando aqui no nosso WhatsApp, no Saúde e Fé. A Márcia Monteiro de Manaus, Amazonas. Boa tarde, Márcia. Seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, equipe do Saúde e Fé. Meu filho de 6 anos tem autismo leve e vai começar na escola. Como posso preparar os professores para que ele se sinta incluído? A escola está preparada? É a Márcia. Boa tarde, Márcia. Esse é um desafio que a gente tem atualmente. Embora a gente tenha leis que garantem o acesso da criança que tem autismo. E a gente vai saber que daqui um pouquinho vai ter uma advogada aqui para falar sobre leis e direitos, viu? Na prática, isso deixa muito a desejar. Então, seja porque os professores não têm a capacitação para lidar com essa criança, né? Então, a criança que tem autismo, ela precisa ser avaliada por uma equipe. Essa equipe entra a questão da escola também. A escola precisa conhecer essa criança, porque pode ser que seja uma criança que tenha uma habilidade extra e vai se desenvolver muito bem na escola, mas pode ser que uma que vai ter muita dificuldade para aprender. Então ela vai ter que fazer um plano, que a gente chama, né? Um plano educacional voltado para aquela criança. Agora, não significa que essa criança vai ter que ter uma escola especial, enfim, ela tem que interagir com os demais, doutora. Exatamente. A escola tem que se adaptar a essa criança, para receber essa criança. Legal. Mais perguntas chegando aqui no Saúde e Fé? O Vicente Carvalho, de Imperatriz, no Maranhão. Boa tarde, Vicente, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Como os pais podem ajudar na independência de uma criança com autismo sem forçá-la além do que consegue? Pergunta o Vicente, doutora. Boa tarde, Vicente. Isso é muito importante. Faz parte do tratamento envolver a família. O tratamento é por uma equipe multiprofissional, né? Então inclui psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, né? A depender da necessidade de cada criança, né? A gente vai traçar um plano de tratamento para aquela criança. E faz parte a família estar envolvida nesse tratamento, seja participando das sessões, né? Seja o terapeuta passando as orientações para essa família, justamente para que os pais possam ajudar essa criança a se desenvolver no seu dia a dia e não só no momento ali da terapia. Entendi. Diretora, temos um depoimento, não temos, né? Temos um depoimento também, então vamos colocar um depoimento assim. Olha que interessante aquilo que a gente vai ouvir agora. Meu nome é Kélian, eu tenho 38 anos de idade, sou mãe do Davi, de 4 anos de idade, nível 2 de suporte. O início da nossa trajetória até o diagnóstico se deu por volta ali de 1 aninho e 6 meses do Davi, onde eu e meu marido acreditávamos que ele não tinha uma fala adequada para a idade. Ele não falava ainda papai, mamãe, não pedia água. Então nós achávamos que ele tinha um atraso na fala, inicialmente por conta da prematuridade. Eu achava que ele era muito bebezinho ainda para entender algumas coisas, quando na verdade ele já apresentava as características e nós não sabíamos, por desconhecer. Mesmo em 2022, eu desconhecia as características do autismo. Por isso que eu acho muito importante a divulgação dessas características. Fazem com que os pais eles acendam um alerta, né, para procurar ajuda adequada do profissional. O Davi, por exemplo, ele pegava a minha mão, levava até o objeto que ele queria e eu acreditava que ele estava simplesmente pedindo ajuda. O Davi não obedecia o pedido para pegar algo no chão e eu acreditava que ele não entendia a pergunta por ser pequenininho, sendo que a gente tem nome para isso. Não obedecer comandos, utilizar a mão como função. Tudo isso faz parte da análise ali do diagnóstico que eu desconhecia. Como disse, mesmo sendo um ano de 2022. Após a consulta com a fono, ela nos encaminhou para o neurologista. E o neurologista, ele analisou, né, o comportamento do Davi ali no consultório e nos encaminhou para ser feito as terapias, né? Todas essas terapias, fono, psicólogo, psicomotricidade, terapia ocupacional, foi necessário, né, para o desenvolvimento do Davi e está sendo ainda, né, necessário para o desenvolvimento dele. O diagnóstico, ele é muito dolorido, é muito difícil. Me questionei muito porque mas hoje é necessário ter aceitação, amor e aceitação para que o nosso filho ele consiga se desenvolver. É necessário que os pais se dediquem e não deixem apenas aquela sessão da terapia fazer tudo,
porque em casa podemos muito ajudar os nossos filhos também. E é isso. Que lindo o testemunho, né, doutora? Que lindo, né? Isso que ela falou. Que descobriu, foi atrás e interessante. Sim, isso que ela falou é um fator importante. Ela falou da prematuridade. Então, bebês nascidos prematuros, né? Quanto mais prematuro, baixo peso ao nascer, são algumas características que a gente tem que acender o alerta para que essa criança possa desenvolver, sim, o transtorno do espectro autista. É mais frequente em crianças que têm prematuridade, baixo peso ao nascer, alguma intercorrência gestacional ou na hora do parto, uso de alguns medicamentos, álcool, droga na gestação. Isso também são fatores de risco para o transtorno do espectro autista. Gente, que interessante, né? Por isso que estamos aqui no Saúde e Fé falando sobre essa realidade, aproveitando o mês, sempre assim em sintonia com o que está acontecendo na sociedade e as causas de cada mês. E hoje, sim, tivemos o prazer de conversar com a doutora Fabiana Lustosa, nossa médica neuropediatra, que veio acender esse alerta e essa conscientização que é uma realidade. O Brasil aí, a gente viu quantos milhões e milhões de pessoas, enfim. Então, que fique aí a dica para você não ter medo de falar, não ter medo de perguntar, não ter medo de interagir, não ter medo de respeitar e, acima de tudo, amar muito, viu? Doutora, muito obrigado, doutora, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar falando de um assunto que é bem importante. Então, a doutora falou, explicou o que é, como se identifica, com as dificuldades de fazer um diagnóstico, enfim, tudo assim, as terapias utilizadas. Mas é muito interessante a gente também falar sobre direitos, né, direito. Então, eu vou convidar a doutora para acompanhar, para assistir, né? Vamos receber aqui uma advogada que vai nos dar algumas dicas de como, assim, a pessoa, a família que vive com essa realidade tem direitos e bastantes, minha gente. Então, quer saber um pouquinho mais? Então, a gente vai para o intervalo e volta já só para você, falando sobre essa realidade. A gente volta já. Já estamos de volta com o nosso Saúde e Fé. Hoje, de um dia muito especial, estamos trazendo um grande serviço à sociedade, né? Um alerta, orientações e informações sobre o autismo, minha gente. Já tivemos um bate-papo tão interessante, tão profundo com a doutora Fabiana, nossa médica neuropediatra. E eu prometi para você que nós íamos trazer também aqui os direitos. Estamos num país que muitas vezes assim, tem pessoas que não fazem questão que a gente conheça os direitos. E temos muitos direitos, principalmente essa realidade do autismo. E para falar sobre esses direitos, minha gente, como consegui-los, como conquistá-los, assim, trouxemos uma pessoa queridíssima, especialista, que é a nossa advogada Luciana Linares, que aceitou o nosso convite e está aqui. Luciana, boa tarde, bem-vinda. A bênção, Frei Rinaldo. Que Deus te abençoe, muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. É uma honra estar aqui com o senhor nesse programa tão especial que é o Saúde e Fé. Parabéns ao senhor. Parabéns à TV Aparecida, que honra estar nesta tarde dialogando com os senhores que nos acompanham e trazendo esses temas tão importantes que convergem, que conversam. O autismo é um tema extremamente delicado e que tem implicações tanto para a esfera da medicina quanto do direito. E eu estou muito feliz de encontrar a Luciana aqui, porque eu fui pároco lá no Ipiranga, em São Paulo, por 10 anos. Assim, ela era minha paroquiana, assim, revendo aqui hoje no programa, que maravilha. Felicíssimo reencontro, sou fã do senhor, admiro o senhor demais. Eu estou realmente emocionada. Vai ser difícil falar sobre direito aqui, estando reencontrando esse meu querido amigo. Eu já estou de terno roxo aqui, eu vou ficar roxo também, vou ficar vermelho aqui de vergonha, viu? Honra. Muito obrigada pelo convite. Ô, Luciana, vamos lá, né? Vamos trabalhar aqui. Vamos lá. Eu não sabia, o povo brasileiro sabe que a pessoa com autismo, seus familiares, têm direito? Sim, Frei, sim. Nós temos que abordar o tema do autismo e novamente eu parabenizo a TV Aparecida, a produção do programa Saúde e Fé, porque é um tema extremamente delicado que trata e que fere muitas vezes a dignidade das pessoas. Nós temos que abordar esse tema trazendo primeiramente a questão dos direitos que todos nós brasileiros temos. Exato. De acesso à saúde. Então, a nossa lei maior, que é a Constituição Federal, ela traz, lá no seu artigo 196, o direito à saúde, que é um dever do Estado e um direito de todos nós. Okay. Além do direito à saúde, que está previsto lá na nossa Constituição Federal, um dos nossos fundamentos
da nossa República é a dignidade da pessoa humana. Ok. Então, toda a legislação que vem, especialmente a lei que ela foi apelidada como Lei Berenice-Piana, é a Lei 12.764 do ano de 2012. É uma lei bastante antiga que recebeu esse nome justamente por quê? Porque a senhora Berenice, ela é mãe hoje de um rapaz, já com seus 31 anos, e que quando soube que o filho tinha esse transtorno, ela fez um movimento muito grande e trabalhou incessantemente para a aprovação dessa lei que traz a política nacional dos direitos das pessoas com autismo. Então, essa lei e todas as demais que existem no nosso país e que regulam o direito, não só do autista, mas de todas as pessoas com algum tipo de deficiência, ela vem se somar àquele comando constitucional, que é o direito à saúde e da dignidade da pessoa humana. Ô, Luciana, vamos fazer o seguinte, você vai explicando a lei através de perguntas. Perfeito. Porque quando a gente colocou esse tema, que a gente ia trazer você, enfim, as pessoas começaram a perguntar, Então, a gente vai fazer a pergunta e ela vai exemplificando. Por exemplo, aqui, ó, o Otávio Freitas, de Rio Branco, no Acre. Boa tarde, Otávio, seja muito bem-vindo. Meu plano de saúde negou cobertura para a terapia ocupacional do meu filho, alegando que não é obrigação deles. Como recorrer? Aí, ó, cobertura, doutora. Otávio. Boa tarde, Otávio. Olha, excelente a sua pergunta, porque o seu problema é o problema de muitos outros brasileiros, muitos outros consumidores, que muitas vezes deixam de fazer as suas compras do mês para poder pagar esse plano de saúde que está negando a cobertura do tratamento de seu filho. Então, chamo a atenção de todos que nos ouvem nesta tarde para que busquem, por meio do Poder Judiciário, ações específicas para esse tipo de cobertura, porque quem determina, e eu repito, quem determina o tratamento adequado para o seu filho, Otávio, não é o plano de saúde, mas sim o médico dele. De maneira que, se o médico prescrever uma quantidade X de terapias ocupacionais para o seu filho, o plano de saúde deve cobrir. Tá vendo? Justamente, Frei, voltando àquele comando constitucional do direito à saúde e do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, claro, se for necessário o ajuizamento de uma ação para fazer valer esse direito, vá em frente, porque certamente você terá um bom resultado. Muito bem, como vale a pena perguntar, Otávio, parabéns, viu? Mais perguntinhas aqui. O Thales Nogueira, de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Boa tarde, Thales, seja muito bem-vindo, Thales. Pessoas autistas têm direitos a atendimento prioritário em bancos e supermercados? Como provar isso? Muito boa pergunta também, Thales, boa tarde. Essa lei que nós estávamos falando há pouco, que é a lei apelidada Lei Berenice-Piana, Lei 12.764 do ano de 2012, estabelece que a pessoa portadora do transtorno do espectro autista, ela é considerada uma pessoa com deficiência. E nesse sentido, ela remete àquela lei que cuida da pessoa portadora de deficiência, que tem o direito a um atendimento prioritário. Então, muitas vezes a pessoa que tem essa síndrome, ela é visivelmente observada e ela faz jus sim a esse tipo de tratamento diferenciado. Tá vendo? Que bom, Thales, a pergunta. Próxima pergunta. Gostei, tô gostando do tema, gente. Próxima pergunta aqui com muito carinho, a Jennifer Nascimento, de Vila Velha, Espírito Santo. Boa tarde, Jennifer, seja muito bem-vinda você. Meu neto precisa de acompanhamento médico contínuo, mas o Sistema Único de Saúde, o SUS, demora muito. Existe alguma forma de acelerar esse processo legalmente? Pergunta a Jennifer, doutora. Sim, Jennifer, boa tarde. Excelente pergunta também. Tô adorando as perguntas. Tô adorando as perguntas, Frei. Vamos lá, o que nós temos que considerar aqui? O SUS, ele vem naquele cenário que nós falamos no início da nossa fala, que é justamente o dever do Estado de atender a todos nós brasileiros. Então, diante de uma situação em que há necessidade de um atendimento e nós sabemos que, infelizmente, o SUS ele tem gargalos, nós não podemos trabalhar com romantismo, nós temos que trabalhar com a realidade. É necessário, fundamental, o ajuizamento de uma ação, ainda que seja por meio da Defensoria Pública, Frei, porque nós sabemos também que grande parte das pessoas não tem acesso à contratação de advogados pela via privada, particular, mas a Defensoria Pública é um órgão de Estado para atender as pessoas que não têm condições de arcar com os custos de um advogado.
e levar a essa defensoria os relatórios e a demonstração, a prova de que aquela criança necessita de um atendimento urgente. Então, aqui é um processo judicial. A lei, ela traz maneiras, mecanismos de buscar, por meio do Poder Judiciário, o que nós chamamos de tutelas de urgência. Então, demonstrada essa real necessidade por meio de um relatório médico, o SUS pode sim ser compelido a iniciar imediatamente o tratamento. Muito bem, Jennifer. Valeu ter perguntado, Jennifer. Próxima pergunta aqui, sem perder tempo, minha gente. A Sofia dos Santos, de Lagoa do Sítio, lá no Piauí. Boa tarde, Sofia. Bem-vinda, Sofia, ao Saúde e Fé. O laudo de autismo tem validade? Preciso renovar para continuar recebendo os benefícios? Pergunta a Sofia. Entendo, Sofia. Boa tarde, Sofia. Entendo que essa exigência é uma exigência abusiva. Porque no momento em que a criança ou o indivíduo seja diagnosticado com esse transtorno, inclusive a doutora Fabiana deixou isso muito claro, não é algo que nós consideramos como cura, não é algo que a gente pode eliminar da vida da pessoa. Então, a partir do momento em que se apresenta esse laudo e o plano de saúde inicia um tratamento, ele não pode pura e simplesmente fazer exigências que possam eventualmente evitar que ele continue, porque isso... É contínuo. Exato, é contínuo, não tem como escapar. Ok, maravilha. A Adriana Moreira, de Tucuruí, lá no Pará. Boa tarde, Adriana, seja muito bem-vinda ao Saúde e Fé. Minha filha tem transtorno, tem TEA, tem dificuldade de ficar em ambientes muito barulhentos. Existe algum direito específico para que possamos solicitar adaptações? Adriana, muito boa tarde. Eu entendo que sim, porque são crianças, são pessoas especiais que merecem um olhar diferenciado do poder público e da iniciativa privada. Então, no momento em que essa criança se sentir, incomodada e se observar naquele ambiente uma falta de atenção e de respeito a essa condição específica dela, entendo que é plenamente possível essa exigência, seja por meio de algum tipo de ação judicial, seja por meio de algum protocolo feito juntamente aos órgãos públicos, às secretarias de saúde, enfim, para que o poder público também passe a exigir esse tipo de medida. Uma situação particular na igreja, rezo missa, lá tem os grupos de música, tem bateria, enfim, tem o som, sonoridade, guitarras, enfim, eu sempre digo assim, olha, manere o volume, porque aqui também tem pessoas com autismo. Exato. E a gente sabe que essa é uma realidade que a gente precisa ter respeito e dignidade. Exato. Viu? Né? Mais perguntinhas, chegando aqui, mais perguntinhas. O Antony Campos, no Paraná, lá em Paraná, Rondônia. Obrigado, viu, Antony? Deus abençoe, seja muito bem-vindo ao nosso Saúde e Fé. Meu filho tem autismo leve. Ele tem direito a benefícios como isenção de impostos na compra de um carro? Pergunta o Antony. Sim, Antony. Boa tarde. Tem sim. Essa lei, que é a lei base, que regula todos os direitos do autista, né? Vou repetir o número da lei, Frei, para que as pessoas possam buscá-la. Eu até vou pedir para a nossa produção colocar nos GCs, assim, o número da lei certinho, assim, para quem está em casa, aquele print também importante, viu? Qual é a lei? É a lei 12.764 do ano de 12.764 do ano de 2012. Exato. Ela é uma lei extremamente didática, é uma leitura leve. Okay. Então, eu recomendo às pessoas que busquem essa leitura, porque ela traz de maneira muito clara quais são os direitos. Repetindo a lei, por favor. 12.764 de 2012. Perfeito. Tá certo? Então, essa lei traz diversas situações em que as pessoas portadoras do TEA têm direitos específicos. Então, por exemplo, a aquisição de um veículo, por exemplo, sim, tem isenção de impostos, descontos, né? E dentre outros. Então, a questão, por exemplo, de alguns benefícios junto à Previdência Social, que é o benefício da prestação continuada. São diversos temas que nós encontramos na legislação e que facilitam a vida tanto do autista quanto de sua família. Com certeza. Mais perguntinha, aproveitar a Luciana aqui. A Antônia Martins, de Lusiânia, Goiás. Boa tarde, Antônia. Seja também muito bem-vinda, representando tua linda cidade, viu? Meu sobrinho tem autismo e a escola quer cobrar uma taxa extra para adaptá-lo. Isso é permitido? Pergunta a Antônia. Dona Antônia, jamais. Isso é aviltante.
não podemos jamais cogitar, é uma situação de extrema abusividade, de um absurdo desrespeito com a condição dele. Não há a menor possibilidade dessa cobrança. E se houver essa cobrança, que a senhora busque os direitos da senhora, inclusive pedindo uma indenização por dano moral. Okay. Isso não é possível. Pelo contrário, as escolas elas precisam adaptar os seus profissionais e colocar, se for, dependendo do grau de autismo daquela criança, uma pessoa, um assistente para acompanhá-lo. Entendi. Jamais cobrar uma taxa extra, isso não existe. Luciana, temos um tempinho para mais uma pergunta, Luciana. Vamos aproveitar. Vamos lá, Cecília Silveira, do Rio Branco, também no Acre. Boa tarde, Cecília, Deus te abençoe, bem-vinda. O benefício da prestação continuada, o BPC, para autistas pode ser cancelado caso a criança melhore com terapias? Cecília, muito boa tarde. Entendo que não. Entendo justamente por conta daquela nossa primeira visão que nós falamos há pouco. Ou seja, não há cura. Ainda que a criança melhore, ela não deixa de ter as limitações inerentes do transtorno. De maneira que esse tipo de situação em que o Estado eventualmente busque, entre aspas, não cobrir mais por meio desse BPC, desse benefício de prestação continuada, entendo absolutamente questionável, até porque a criança não deixa de ter o transtorno por uma eventual situação de melhora. Ok. Ô, Luciana, deixa eu fazer uma pergunta assim, duas perguntinhas rapidinho. Pois não, Frei. Tem um local que a gente pode encontrar onde tem todas essas especificações assim olha, se você tem o transtorno, você pode Se não tem, eu posso dar uma tarefa para a Luciana, Claro, ou seja, de escrever isso e mandar para a gente colocar no site aqui da TV, no Portal A12, porque é importante a gente divulgar. Será uma imensa honra. Nós podemos falar sobre um manual para essas pessoas, para essas famílias que, de alguma maneira, precisam dessa informação mais didática possível. Exato, detalhada. Exato. Eu parabenizo o senhor, agradeço. Obrigado. Uma imensa honra estar aqui. Dá para fazer um programaço só com isso daqui, gente. É uma honra, Maravilha. porque nós que atuamos na área do direito, doutora Fabiana, médica, nós temos uma função social. A nossa atuação enquanto profissionais é dividir com a comunicação, com os senhores que nos acompanham, essas informações que possam trazer à tona essa dignidade que muitas vezes não é respeitada pelos planos de saúde e pelo Estado. Então, muito obrigada por nos abrir esse espaço. E falo aqui, TV Aparecida, a gente cede a doutora Fabiana, a Luciana, para outros programas aqui na casa. A gente cede com carinho porque a causa é muito nobre, viu? Amém, Frei. Gente, depois dessas explicações maravilhosas, assim, quantas informações, como não agradecer a Deus por isso tudo, viu? Por isso, assim, os contatos da Luciana tá ali na tela para você dar um print e copiar, viu, gente? E a gente vai agora no nosso momento especial de ação de graças com o nosso momento de oração. Senhor, nossa rocha e nosso Redentor, pedimos que fortaleça a fé daqueles que lutam contra toda espécie de enfermidade. Que eles vejam em cada dificuldade uma oportunidade para se aproximarem mais de Ti. Dai-lhes a cura, ó Deus, e permita que testemunhem Teu amor e Tua misericórdia em Tuas vidas. Que a fé seja a grande luz que os guia através das noites escuras causadas pelas doenças. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu fico imaginando, quando a gente lê as páginas do Evangelho, que Jesus, a atitude de Jesus, o comportamento dele, diante das pessoas era primordial. E Jesus considerava cada pessoa única. Olhava, tratava, dava aquela atenção, porque cada pessoa tem a sua dignidade, a sua condição, a sua vida. E Jesus respeitava, e Jesus nos ensina a respeitar, a valorizar. Cada pessoa é único. Eu, você, somos únicos, nós não somos um número no meio da massa, Então, que a gente aprenda com Jesus, com tudo aquilo que a gente ouviu hoje aqui no programa, que a gente aprenda a ver o outro na sua necessidade, na sua real necessidade e dar a atenção necessária para o atendimento, para o tratamento, para o carinho, pelo afeto, porque somos únicos diante de Deus. Então, agradeço a Deus esse momento, essas nossas duas convidadas, a doutora Luciana, a doutora Fabiana e a Luciana, que com muito carinho, com maestria nos ensinaram a ver que cada pessoa é única e tem a sua dignidade. Quero convidar você agora
a segurar bem firme o copo d'água, com muita fé e devoção, que vamos invocar sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, toda uma bênção especial. Senhor Deus, infinita bondade e misericórdia, que te apresentamos essa água, dignai o Senhor abençoá-la, santificá-la e que ao tomarmos essa água, sejam derramados sobre cada uma de nossas vidas toda a bênção física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa água eu vou repartir para os nossos convidados. Eu agradeço imensamente você. Desejo um final de semana abençoado e iluminado. E fica a dica daquilo que você ouviu hoje, viu? Um beijo no coração, Deus abençoe, bom final de semana. E a gente se encontra semana que vem com mais uma edição do nosso Saúde e Fé. Deus abençoe.